Tá oscilando um pouquinho, viu? Então, se parar, aguarde que eu volto. Pronto. Tá aí, ó. Hoje, nós vamos falar do sistema respiratório, certo? Eu percebi o seguinte, que eu vou tentar fazer aulas com perguntas durante a aulas para que a interação seja maior, que vocês participem mais. Eu gostei do rendimento de vocês na prova, mas eu vejo que algumas pessoas precisam ainda realizar de forma melhor essa prova. Lembrando que, como essas provas são online, gente, eu disponibilizo o slide para você. Olhe o slide, leia, faça a prova, né? A prova não está lá entregue, dada, né? Mas você pode estar estudando, pode estar olhando para tentar fazer. Coisa que no presencial não acontece, né? Thalita não fez a primeira prova, não foi? Foi. Me dá um oi aí no WhatsApp que eu vou mandar o link para você. No final Certo. da aula. Você e quem foi a outra que eu falei aí? Esqueci quem foi. Gabriele. Isso, exato. Me dá um oi aí que no final da aula eu vou mandar para vocês o link. Bom, então vamos falar do sistema respiratório, né? Nós já falamos de alguns sistemas fundamentais, como o circulatório, o imunológico, né, o digestório. E o respiratório, de certa forma, ele está associado ao circulatório, cardiovascular, que a gente acabou de estudar, né? Como assim? Bom, o sistema respiratório, ele é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação de gás carbônico retirado das células. Foquem nisso que eu vou falar agora, porque é uma informação que talvez confunda. Preste atenção. Nosso sistema respiratório, ele apenas faz as trocas gasosas. Quem faz a respiração mesmo é a mitocôndria em cada célula do seu corpo, certo? Vou repetir. Seu sistema respiratório, pulmão, nariz, traqueia, ele serve apenas para colocar oxigênio para dentro, pegar gás carbônico do sangue e colocar para fora. Quem respira mesmo, quem faz a respiração mesmo, é a célula através das mitocôndrias, certo? Então, a respiração que a gente fala do sistema respiratório é apenas inspirar, expirar, certo? Vocês têm que entender isso. Então, desde o nascimento, né? Quando eu coloco assim, figura 22, é porque na apostila que eu mandei para vocês tem essa figura, certo? Eu sempre coloco essas indicações. Quando você estiver estudando, você dá uma olhadinha e vê lá. É utilizado de forma autônoma, certo? Autônoma. Ou seja, você respira sem precisar se preocupar com isso. Se você, por acaso, quiser se matar prendendo a respiração, vou me matar prendendo a respiração, tapa o nariz, tapa a boca, você vai desmaiar e voltar a respirar normalmente. Para você ver como é autônomo, né? Você não controla, não é você que fica, agora eu vou botar o ar para o pulmão, agora eu vou botar o ar para voltar para a traqueia, não é você que faz isso, é automático, certo? Lógico que acelerar ou desacelerar, você pode fazer isso, né, fazendo atividade física, mas controlar não é você que controla, certo? Nele pode se distinguir uma porção condutora que compreende, entenda. Agora eu vou falar por onde o ar passa. Fossas nasais, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. E na ponta dos bronquíolos vão estar os alvéolos. Aí ninguém perguntou: e cadê os pulmões? Eu estou falando nas partes que o ar entra em contato. O ar não entra em contato com o pulmão. O pulmão é apenas para alojar os alvéolos, certo? O pulmão é apenas para alojar os alvéolos. Seria isso, certo? Ele tem uma árvore
brônquica, ou seja, com bronquíolos, e em cada bronquíolo, vários alvéolos. Então, milhões de alvéolos. Certo? Por ter um pulmão tão grande, a gente tem uma excelente respiração, porque somos mamíferos. Diferente dos sapos, por exemplo, que o pulmão dele é duro, não dá para ele respirar direito, ele tem que respirar, além de respirar pelo nariz, respira pela pele. E o nosso não. É um pulmão que, né, se a gente fosse fatiá-lo, daria para cobrir o gramado de um estádio. Por quê? Eu estou dizendo isso? Porque em cada camada do pulmão vai ter milhares de alvéolos. E são esses alvéolos que fazem as trocas gasosas. Por isso que a gente consegue respirar bastante. Aí, as pessoas que fumam, as pessoas que usam drogas, né, vão queimando uns alvéolos desses, que vão endurecendo. Se eles endurecerem, eles não funcionam, não fazem as trocas gasosas. Então, as pessoas que fumam vão ter problema de falta de ar. Isso é comum, certo? Para quem fuma. Para quem fuma narguilé, por exemplo, a quantidade de cigarros seria 200 cigarros por hora. Quem fuma narguilé, que não tem filtro. Se você fumar um narguilé 1 hora seguida, seria correspondente a fumar 200 cigarros seguidamente. Imagine esse impacto no seu pulmão, né? Vocês sabem o que é narguilé? Fala, Sândila. Sim. Ai, eu apertei sem querer, professor. Ah, tá. Já deu uma fumadinha, hein, Thalita? Com certeza. Que essência. Tem várias. Qual que você gosta mais? Eu provei uma de chevette esses dias, sabe qual é? Não, né? Tu anda Não, fumando também, professor, eu é? conheço poucas. Eu só fui uma vez para saber como é. Eu só não gosto de maracujá porque baixa a pressão demais. Tá vendo aí? Porque é consumo direto. Não tem filtro, né? Então, eu só consumi uma vez só. A pressão baixa muito rápido. Pois é, né? Tá acostumado, hein? Que Mas é não. isso aí. Cuidado, viu? É a mesma coisa que E fumar 200 cigarros. Deus é Então, mais. mas é verdade. As funções do sistema respiratório. Então, nosso sistema tem a função de troca gasosa. Eu falei isso. Você pega o dióxido de carbono, que é, vamos dizer assim, o resíduo da respiração das células, joga no pulmão, pega o oxigênio que entrou no pulmão e joga no sangue. É isso que você faz. Aqui, ó, como está acontecendo aqui, tá vendo? As bolinhas azuis aqui do pulmão de oxigênio estão entrando no sangue e as bolinhas vermelhas de gás carbônico, ou é o contrário, as vermelhas, que é oxigênio aqui, está entrando no sangue e as azuis de gás carbônico estão entrando no pulmão. Tá vendo uma troca gasosa, certo? Equilíbrio ácido-base. Por quê? Porque quando você retira CO2 do organismo, você equilibra a acidez do seu corpo. Porque se seu corpo ficar muito ácido, as proteínas que tem nele não vão funcionar. E elas não funcionando, você pode entrar até em convulsão. Certo? Mas isso não acontece porque você respira. Eu falo de convulsão porque se você tiver uma febre muito alta, você pode entrar em convulsão por causa justamente disso, que as proteínas vão se desnaturar e perder a função. E, no caso aí, perderiam a função se você não retirasse o gás carbônico. Mas todo mundo respira, né? Então, se não respirasse, morreria. Tá? Aqui está um desenho: oxigênio para dentro, gás carbônico para fora, né? CO2 é gás carbônico, O2 é oxigênio. É a fórmula de cada um deles. E também produção de sons. Esta é uma função do sistema respiratório. Nós temos pregas vocais na laringe. Essas pregas vocais, antigamente chamava-se cordas vocais, mas aí perceberam que não são cordas. É melhor chamar de prega. Então, hoje é pregas vocais que elas, a abertura delas e a passagem do ar dentro delas vai produzir sons. Um desses sons é a fala, né? Logicamente. Bom, aqui só uma comparação. Respiração pulmonar e respiração celular. Respiração mesmo, gente, é na célula. É celular. Respiração pulmonar é só a entrada e a saída de ar. Então, você vê aqui, ó. Cada célula tem várias mitocôndrias. A mitocôndria é a organela celular que faz a respiração celular. O que é que a mitocôndria faz? Ela pega o oxigênio que você respira e a água que você bebe para produzir
gás carbônico e liberar energia para o corpo, certo? Então, o oxigênio entra aqui, certo? Ou, perdão, a água é na saída. O oxigênio entra aqui, a comida que você comeu entra aqui, entra no mitocôndrio. E essa vai ser quebrada e transformada em energia para a célula, gás carbônico que libera e água também liberada. Então, você come para obter glicose e respira para obter oxigênio. E quem faz o trabalho de produzir energia é a mitocôndria. E esse trabalho é a respiração celular. Já a respiração pulmonar é a troca gasosa. O ar que entra na inspiração e o ar que sai na expiração. Né? Nós vamos ver tudo explicadinho, né, no decorrer aqui. Então, o que é que vocês têm que entender aqui? Respiração é a celular. É ela que produz energia para o corpo. A respiração pulmonar é a troca gasosa. A pessoa só está dizendo que respiração pulmonar não é respiração. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a respiração que produz energia, a respiração pura mesmo é a celular. É ela que pega o gás carbônico para liberar, para você eliminar, e pega o oxigênio para produzir energia. Agora, o pulmão só faz entrar e sair o ar, certo? Essa é a diferença básica entre as duas. Tá aqui, ó. Só para vocês terem noção. C6H12O6 é uma glicose, certo? Eu já falei aqui no aparelho, no sistema digestório, que a fome que nós sentimos é falta de glicose no sangue. A fome que nós sentimos é falta de glicose. Hoje, professor, mas quem tem glicose no sangue não é diabético? Não. Quem não consegue utilizar a glicose que fica no sangue é que é diabético. A diabetes 1, que é hereditária, e a diabetes 2, que é quando você, né, consome demais açúcar. Então, o que é que acontece? A glicose é que produz energia para o corpo. Então, o cérebro sabe disso. Então, quando tem pouca glicose no seu sangue, o cérebro, né, o encéfalo, vai lá e avisa o corpo. E aí você começa a sentir sensações de fome. Para dizer, vai comer, está faltando glicose. Caso você demore de comer, o nosso corpo sabe disso, que a gente precisa de glicose, então ele vai lá no fígado e libera as glicoses que você deixa armazenado. Porque toda vez que você come, parte da glicose você usa e parte você deixa no fígado. Para a hora que você precisar, você liberar essa glicose. Quem faz essa coisa é a insulina e o glucagon, produzidos pelo pâncreas. A insulina pega a glicose que está no sangue e joga para as células. E o glucagon pega a glicose que está no fígado e joga para as células. Então, a pessoa que tem diabetes está com falta de insulina, certo? A pessoa que tem diabetes está com falta de insulina. A diabetes 1, a pessoa precisa injetar insulina por faltar. E a diabetes 2 é que você consome tanto açúcar que não tem tanta insulina para fazer isso. Mas basta você dar uma caminhada, fazer uma atividade física, que essa diabetes 2 baixa, né? A glicemia, no caso, né? É os exames que a gente faz para testar. Então, observe, dentro da célula, cada célula do seu corpo, da sua pele, aos músculos, todas as células têm mitocôndrias. E as mitocôndrias é que fazem o ciclo de Krebs para produzir energia para o corpo. Então, ela pega a glicose, C6H12O6. C6H12O6 é uma fórmula química. 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. E quebra essa glicose com o oxigênio que você respira. Aí esse oxigênio vai formar a água, esse oxigênio vai formar gás carbônico, e aí você libera como resíduos. E o que é produzido? Energia para a célula. É isso. Bom, então, relembrando o trajeto do ar no corpo, ou seja, vou falar aqui os órgãos pelos quais o oxigênio entra em contato, certo? Fossas nasais e boca, aqui, ó, fossas nasais e a boca. Quando chega aqui atrás, eles se encontram na faringe, ou nasofaringe, como queira. Aí depois
desce por aqui, que é a laringe. Na laringe, nós temos dois acessórios. A epiglote, que é para evitar que qualquer alimento caia na traqueia. Então, é uma tampinha que fica ali regulando. E as pregas vocais, que é para produzir a voz. Fica na laringe, né? No homem é bem saliente. Dá para ver que tem o pomo de Adão, né? Essa cartilagem, né? O gogó de ema aí que os homens têm. É ali que é a laringe. Aí, abaixo da laringe vem a traqueia. A traqueia, diferente do esôfago, a gente estudou aqui, a gente sabe que por trás aqui da traqueia passa o esôfago, que é o que leva o alimento para o estômago. Apesar do esôfago, tem um tecido muscular, a traqueia é um tecido cartilaginoso. Por quê? Vocês já tomaram refrigerante ou qualquer coisa com canudo que chuparam tão forte que o canudo fechou? Já aconteceu isso com vocês? Já, professor. Então, imagine se isso acontecesse em você respirando. Você está correndo, está respirando tão forte que a traqueia vai, fecha. Você morreria. Você morreria, correto? Então, o que é que acontece? Aí, a traqueia é feita de anéis de cartilagem. Cartilagem é dura, então a cartilagem não permite que a traqueia feche. Fica como um cano, duro. A traqueia é assim. Tem outro detalhe importante, né? Não sei se vocês já viram isso em algum filme. Naquele filme, acho que é o Debi Lloyd, isso já aconteceu. O que é que acontece? A pessoa comeu alguma coisa e engasgou. Você engasga aqui na laringe. Aí a pessoa, para salvar o cara, pegou uma caneta e enfiou aqui no pescoço e furou a traqueia. Que é a traqueostomia. Ou seja, a pessoa começou a respirar direto pelo buraquinho da caneta, que o ar entrava e saía por aqui. Eu não precisava chegar aqui na parte de cima. Com certeza vocês, se não deveriam procurar saber, né? Eu já vi uma pessoa que fez traqueostomia, ela usava um buraquinho aqui no pescoço, né? E aí ela respirava por aqui, né? Não sei se vocês já viram. Por aqui eu estou mostrando, mas minha câmera está desligada, né? Que vacilo. Mas vocês já ouviram falar disso? De respirar por um buraco na traqueia? Fura a traqueia. E aí... Eu já. Pois é uma cirurgia até, né? Se a pessoa tem problemas aqui nessa parte. Aí, depois da traqueia, a traqueia se divide em dois brônquios. Um vai para a esquerda, um vai para a direita. Os brônquios, certo? Tem bronquíolos. Ele é dividido em bronquíolos, certo? É como se fosse uma ramificação. E na ponta de cada bronquíolo tem os alvéolos. Logicamente que, colado com os brônquios, né? Vamos dizer assim, o brônquio está dentro dos pulmões, só que o pulmão não entra em contato com o ar, certo? Os músculos intercostais também fazem parte da movimentação das costelas para que o pulmão possa encher e esvaziar, e o diafragma, que é um músculo que fica aqui embaixo, né? Que faz esse movimento. Quando você recebe um soco, no que a gente chama no popular de boca do estômago, aí você perde o ar. Por quê? Porque você recebeu um soco no diafragma. O diafragma é um músculo, ele não vai conseguir contrair direito, aí você não vai conseguir respirar direito, porque você só respira porque o diafragma sobe e desce. Se o diafragma tiver problemas, você terá problemas de respiração. Cada alvéolo é assim, ó, cheio de veias e artérias. Artérias aqui e veias, né? Veias azuis, artérias vermelhas. E aqui é que acontece a troca gasosa, certo? O alvéolo chega aqui e solta o que tem que soltar, e a veia solta o que tem que soltar, a artéria também o que tem que soltar para aqui para dentro. É assim que é feita a troca, né? O oxigênio entra aqui, o oxigênio entra nas artérias e o gás carbônico sai das veias e entra no pulmão, certo? É assim que funciona. Então tá aqui, ó. Sistema respiratório. Vamos passo a passo. Estou repetindo várias vezes para não ter erro. Fossas nasais ou cavidade nasal, né? Vocês, o nosso cérebro está aqui, ó, que é o cérebro, o encéfalo. Está colado direto, aqui, ó,
com terminações nervosas no nariz. Então, você sente o cheiro nessa região aqui, ó. Certo? Nessa região aqui das fossas nasais é que você sente cheiro. Certo? Você tem duas narinas, certo? E uma cavidade nasal. Depois vem a faringe. Observe aqui, ó. Aqui é a epiglote, ó, gente, ó. Quando você engole alguma coisa, a epiglote fecha a traqueia, tá vendo? Fechou, aí o alimento cai por trás aqui pelo esôfago, certo? O ar passa pela traqueia. Por isso que você não consegue beber água e respirar ao mesmo tempo. Porque beber água, a água tem que passar pelo esôfago. Então tapa a traqueia, você não consegue respirar, certo? Aí, aqui é a laringe. A laringe é o gogó. Aqui estão as pregas vocais, ó. É esse movimento de bater uma na outra que faz, o ar passa por aqui e faz o som, né? Pra gente, o som que a gente fala, no caso, né? Aqui é aquele exame que a doutora, esqueci o nome da especialista. Oh, meu Deus, qual é o nome? Esqueci. Bota aqui uma câmerazinha. É endoscopia, professor? Não, a endoscopia não. A endoscopia vai pelo esôfago. Aqui é de voz. Ah, Não é o fonoaudiólogo, tem outro nome, eu esqueci agora. Aí ele bota uma câmerazinha, eu já fiz esse exame já, porque quando você entra em qualquer emprego que usa voz, você tem que fazer um exame antes, para dizer que sua voz já estava boa. Como eu sou professor, né? Então, quando eu entrei no estado, eu tive que fazer esse exame para provar que antes de eu entrar no estado, a minha voz já estava boa. Porque se por acaso eu perdesse a voz por causa do meu trabalho, eu poderia processar o estado, dizendo que eu entrei bom e fiquei doente, entendeu? Então, o estado, não querendo isso, ele quer que você prove que você estava bom antes de entrar. Porque senão você nem entra. Aí eu fiz esse exame aqui. O cara filmava, ele pegava, ficava segurando mandava eu segurar minha língua para fora assim, e botava o negócio lá dentro, e aí mandava eu falar, Que conversa é essa, professor? né? Que Mas, conversa é essa? pois é. Aí aqui é a traqueia, o ar entra por aqui, depois ele se divide para os dois brônquios, depois se divide para os bronquíolos, até chegar nos alvéolos, onde acontecem as trocas gasosas. Aqui, ó, os alvéolos, onde acontecem as trocas gasosas. Tudo isso é dentro do pulmão, né? A gente tem 2 pulmões, certo? 2 pulmões. Não vai dizer por aí que a gente tem 3 ou 1 pulmão, não. Pelo amor de Deus, viu? Senão eu digo que não foi eu que ensinei a vocês, não. Aqui eu vou falar dos órgãos que não são parte do caminho do ar, mas fazem parte do sistema digestório. Quais são eles? Pulmão e diafragma. O pulmão, são 2, né? Como eu falei para vocês. Ele tem uma pleura, que é uma pele que envolve o pulmão, certo? E tem a pleura parietal, que reveste a caixa torácica, para que os ossos não, vamos dizer assim, perfurem o pulmão, né? Mais ou menos isso. Porque o pulmão sempre está em contato com a costela. Então, tem essas duas pleuras, certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela se contamina com Covid, por exemplo, e aí o Covid se desenvolve dentro do pulmão, aí começa a criar água na pleura. Se isso acontecer, gente, a morte está próxima. A água na pleura é problema, certo? Mas tem como cuidar, né? Tem como cuidar. É um caso grave, mas tem como cuidar. Por quê? Porque vocês, com certeza, sabem que vírus e bactérias se desenvolvendo vão atrair líquidos naquela região. E se entrar água na pleura, a dificuldade será grande, né? Na respiração. Faltou o diafragma, perdão. E o diafragma é esse músculo aqui, ó, descendo, subindo. Então, ele que faz esse movimento todo aqui para que o pulmão possa receber o ar, né? É um músculo que fica aqui acima do estômago, por isso, se você receber um soco abdominal, vai doer, né? E você vai perder ar por causa disso.
Aqui, ó, um resumo básico, ó, do sistema respiratório. O sistema respiratório é composto pelos seguintes órgãos: cavidades nasais, que são os primeiros filtros do ar. A faringe, que é o caminho que liga o digestório ao respiratório. A laringe é que tem a prega vocal, né, e tem a epiglote. A traqueia, que é o tubo de ar, né, aquecido, que é umidificado, tem pelinhos. Eu vou explicar daqui a pouco. Os brônquios, que é a divisão da traqueia em duas ramificações para dois pulmões. Os brônquios vão ter os bronquíolos e na ponta os alvéolos. O pulmão, que o ar não entra em contato com ele, mas é onde ficam os brônquios em diante. E o diafragma, que é o músculo, né, que participa dessa respiração. Além disso, tem os músculos intercostais, mas a gente não coloca aqui nesse sistema respiratório, não. Então, vamos lá. Olha como eu estou repetindo para que você fique fera. Órgãos do sistema respiratório. A boca, ela não é um órgão do sistema respiratório, mas participa. Porque tem gente que respira pela boca. Eu mesmo respiro, se eu sou dentuço. Eu respiro pela boca. Não tenho pra onde correr. Certo? Então, isso é normal. Quem tem carne no nariz também, né? Quem tem dificuldade de respirar pelo nariz. Sim, quem tem Tinha um vizinho problemas aqui que era nas assim. narinas que não são muito abertas, tem isso também. Tinha um vizinho aqui que era assim, ele ficava com a boca muito aberta para respirar, senão. Uhum. Não sei se vocês acompanham o Fantástico, esse já passou de cirurgia plástica. Essa harmonização facial, cirurgia plástica, tá passando sobre isso. Aí a mulher foi fazer uma cirurgia para afinar o nariz, só que o médico era meio charlatão, certo? Era um dentista. E ele fez a cirurgia. Só que ele fez tão mal a cirurgia que a mulher, quando respirava, o nariz tapava. Ou seja, quando ela ia inspirar, o ar entrava, o nariz fechava, tapava. Aí ela tinha que botar dentro do nariz um negócio para abrir o buraco do nariz. Até consertar a cirurgia, senão ela ia morrer sem respirar. No caso, respiraria pela boca, né? Mas teria dificuldade pelo nariz. Ela teve que refazer a cirurgia. E temos o nariz, que é o órgão, sim, este que é o órgão de respiração. Por quê? Vamos tentar entender. Você com certeza já observou que seu nariz tem pelos, certo? Não tem nariz careca. Todos têm pelos. Para que serve? Para filtrar o ar. A boca não é peluda. Então, como é que a boca vai filtrar o ar? Então, o correto é quando você vai colocar o ar para dentro, é que ele entre pelo nariz, para ser filtrado. E o resultado dessa filtração é o quê? É a meleca. Você filtra, a poeira vai se acumulando, 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 seu nariz tem uma secreçãozinha, aí vira aquela melequinha, que vocês devem conhecer muito bem, né? Todo mundo faz a limpeza do salão, né? Deve saber o que eu estou falando. Então, o local correto de entrar o ar é o nariz, certo? É o local correto, porque tem pelos para filtrar. Mas isso não impede de você respirar pela boca. Não tem problema também, certo? A mucosa nasal solta uma secreçãozinha que vai pegando a poeira e formando aquela melequinha que vocês já conhecem, né? Então tá aqui. Nossa cavidade nasal é dividida em partes, né? Cavidades inferior, média e superior. Ela tem contato direto com os ossos frontais do crânio, e isso faz com que, por causa desse septo nasal que vem até cá em cima, né? Quem já fez aí o exame da Covid já deve ter enfiado um algodão, um cotonete grandão no nariz até lá dentro, né? Deve saber do que eu estou falando, que esse buraco é fundo. Então, o que é que acontece? Quem tem sinusite é justamente é o acúmulo de secreção nos ossos da face. Então, se você está meio resfriado, né? Espirrando e tal, e a dor de cabeça é só na frontal, nesse osso da testa, pode ser sinusite. Isso quer dizer que fluidos, secreções estão acumuladas ali na sua testa, né? Eu tomo, oh meu Deus, como é? Tilenol Sinus, que é um Tilenol específico para que tenha essa dor de cabeça, certo? Mas é lógico que eu já sei que eu tenho sinusite, né? Quando esfria, eu já me preparo devidamente, já não tomo água gelada, já não saio sem roupa de frio, esse tipo de coisa, né? Para evitar que
eu tenho esse contato e produzo essa secreção na minha testa. Eu tenho, professor, só que eu não uso nada, não. Pois é. Então você fica sempre, né? Com essa. Me ensinaram orégano, tipo, pega o chá de orégano e recebe aquele vapor. Isso Melhora, mas é interessante para melhorar depois que é. já está desenvolvido, exatamente. É porque quem tem não cura, fica sempre. É porque é a Uhum. sua característica anatômica que permite você ter sinusite. Então, não cura. Você tem que, né, viver com isso. Vamos dizer assim, viver com isso. Não tem cura, não. Não tem cura, quer dizer, você não é uma pessoa, eu tenho sinusite permanente, não é isso. Você desenvolve facilmente sinusite, é isso. E tem que Entendeu? tratar. Exatamente. Quando ela chegar, você tratar. Eu tenho também, eu faço essas coisas assim. Então, é isso, né? A cavidade nasal é o caminho correto, porque tem os pelos para filtrar. Aí nós temos a faringe, que liga a garganta, né? Liga a parte alimentar com a respiratória. A faringe, certo? É o fundo aí da garganta. A laringe, que é vamos dizer assim, esse tubo cartilaginoso que tem a epiglote e as pregas vocais. A epiglote para impedir que o alimento entre e as pregas vocais para fazer os sons, certo? Então, quando uma pessoa engasga, é porque o alimento caiu no lugar errado. A gente tem um popular de dizer caiu no goto, né? A gente fala assim, que seria o início da glote. Aqui, ó. É porque no popular acaba mudando um pouquinho a palavra, né? Mas a sabedoria popular, a gente sabe que muita coisa é verdade. Então, caiu na glote, é isso aí. Tapou a passagem do ar. Então você engasga. Você tem que botar aquilo para fora, né? Logicamente. É assim que funciona. Então tá aqui, ó. Aqui as pregas vocais, mais uma vez, tá vendo aqui? As pregas vocais, né? Como vocês estão vendo. Aqui é a nasofaringe. A faringe tem essa aqui, ó. Nasofaringe, que é a parte do nariz. Orofaringe, que é a parte da boca. E a hipofaringe, que já é descendo para a laringe. Aí aqui começa a traqueia. Como aqui começa a traqueia, a epiglote fica aqui, ó. Tapando tudo, certo? Aqui a deglutição, ó. Engoliu esse coisa verde aqui, ó. A epiglote tapa e esse alimento verde aqui, ó, está passando por trás, ó. Pelo esôfago. Se ele cair aqui, você engasga, certo? Na deglutição, se o alimento cai aqui, ou água, por exemplo, né? E a gente, às vezes, eu já engasguei com a própria saliva. Não sei se já aconteceu com vocês. Assim, dando risada, a saliva, Muitas vezes. né? É comum isso. Cair no lugar errado. Porque a gente rindo, a gente tá sem controle, né? Desses acessórios. A gente não controla, né? Mas vamos dizer assim, o corpo. Aí tem a traqueia, né? Cartilaginosa, toda a vida, para não colabar. O que seria colabar? Seria as paredes fecharem. Igual o canudo que eu falei, quando você chupa forte, ele gruda. Isso seria colabar. Então, para que isso não aconteça, aí ela é toda cartilaginosa, bonitinha, fortezinha. E tem um detalhe importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu falei para vocês que o lugar correto de inspirar é pelo nariz, correto? Por quê? Alguém lembra? Por conta dos pelos. Por conta dos pelos. Mas a gente respira pela boca. Eu mesmo respiro pela boca. Só que o nosso sistema sabido, ele sabe que a gente também respira pela boca e a poeira pode entrar. Vírus e bactérias também. Então, na traqueia, na parede da traqueia, na parte interna, tem vários pelos. Pelos mesmo, com cílios do seu olho. Pelos pequenos. E esses pelos liberam... Esses pelos não. A parede libera um muco e esses pelos ficam fazendo movimentos ciliares para trazer esse muco para a garganta aqui, ó. Então, hora ou outra, mesmo sem estar respirado, você dá uma escarradinha de uma gosminha. Por quê? É você colocando a poeira que entrou pela boca, já que você não respirou pelo nariz sempre, para fora. Então, é uma estratégia que o corpo tem para, se você respirar pela boca, que não é o indicado, é essa poeira ser retirada por esses pelos aí que estão na traqueia, que liberam essa secreção, a gosminha, né? Aqui o pulmão, né? Isso aqui é um experimento que coloca as bexiguinhas aqui, puxa aqui, aí quando o ar entra, o diafragma baixa e o pulmão cresce. Quando o diafragma sobe, o ar sai e o pulmão esvazia, né? Inspiração, ar entra,
respiração, o ar sai. A gente vai estudar melhor inspiração e expiração na próxima aula. Então, o pulmão é esse órgão duplo, certo? Ele é elástico, porque ele consegue esticar, a gente tem que entender isso. Ele é protegido pela caixa torácica, né? Porque um órgão desse, se não tivesse esses ossos para proteger, seriam facilmente feridos, né? E se você cortar o pulmão, você terá problemas. Por exemplo, eu estava assistindo também no Fantástico, uma menina que ela teve tuberculose, e a tuberculose deixou um corte no pulmão dela, uma ferida mal cicatrizada. E aí ela começou a usar narguilé, fumar, né? Foi o que aconteceu. Como o narguilé não tem filtro, algum fungo entrou no pulmão dela. E o que foi que aconteceu? O fungo é que nem parecido com a planta, né? Ele enraiza, ele cria as hifas e vai se desenvolvendo, se espalhando. Espalhou no pulmão dela todo, ela teve que tirar o pulmão. Né? Para vocês verem a noção dessas características aí, qualquer ferida que você tem no pulmão, né, que não é bem cuidada. Por isso que qualquer infecção respiratória você tem que acompanhar, mesmo depois de sarar. Teve pneumonia, teve Covid, acompanha, faz o acompanhamento, né? Acho que foi ontem, anteontem, essa semana aí passada, um menino de 20 anos morreu em Birataia. Já estava sarado da Covid, 15 dias depois, já estava liberado, teve alta e morreu. Estava no banheiro, caiu, desmaiou lá, morreu. Efizema pulmonar. Ou seja, ele tinha resquício da Covid no pulmão e não tratou. Porque os sintomas foram embora, ele foi para casa. Não fez os exames necessários, né? Que faz no pulmão, enfim, para saber se ainda tinha resquícios da contaminação. Então, tem que ter cuidado. Né? Os resquícios são muito importantes de serem acompanhados. Então, e embaixo tem o diafragma, como eu já falei, né? Que também é recoberto os pulmões são recobertos pela pleura, o diafragma fica embaixo para fazer a movimentação deles. Quando inspiramos, o ar entra, né? Os músculos respiratórios vão puxar a caixa torácica para levantar, o pulmão vai encher de ar, o ar vai entrar. É assim que funciona. E o contrário vai esvaziar os pulmões. Certo? Lembrando que tudo isso, né, nossas vias aéreas, elas são modificadas justamente para aquecer o ar. Se você bocejar aí na sua mão, você vai ver que o ar que sai de você é quente, certo? Isso é importante, que o ar seja aquecido quando ele circule nas suas vias aéreas, certo? Ressecar as vias aéreas não é interessante. Você vai respirar pior, né? Por isso que fumar não é indicado, porque resseca as vias respiratórias, entendeu? E o ar tem que estar umedecido, com um pouco de água, né? Vapor d'água, para funcionar bem aí nos seus pulmões. Aqui está o pulmão, essa foto tem na apostila de vocês, né? Como vocês estão vendo, 2 brônquios, aqui os bronquíolos, na ponta os alvéolos, que vão fazer as trocas gasosas. Aqui é só uma revisãozinha para ver se vocês prestaram atenção mesmo no que eu estou falando. Qual a função do nosso sistema respiratório? Alguém lembra? Fala, Meire, tá batendo boca aí, não tá saindo som? Qual a função? Ninguém lembra, gente. Vocês não estão entendendo o que eu estou explicando. A função, eu falei, o nosso sistema só serve para trocar os gases. Oxigênio entra, gás carbônico sai. Essa é a função. Fazer as trocas gasosas. Certo? Essa é a principal função. Lógico que ele tem também equilibrar a acidez do corpo, né? Também faz parte. Aí eu perguntaria aqui, qual a diferença entre a respiração celular e pulmonar? Eu acabei de falar pulmonar. Como é a celular? Vocês vão dizer, é a celular que produz energia. E a pulmonar só faz trocas gasosas. Isso são todas questões que podem cair na próxima avaliação, viu, gente? Descreva o caminho do ar no aparelho respiratório. Vocês conseguem lembrar o nome desses órgãos por onde o ar passa? Começa por onde? Vamos lá, todo mundo falando aí. Começa por onde? O ar entra por onde? Pela faringe? O ar entra pelas narinas. Depois da narina vem a faringe. Exato. Depois da faringe,
Laringe. Laringe, que está aí na garganta, é o gogó. Depois da laringe, o tubo A epiglote. cartilaginoso. Como é o tubo cartilaginoso, que tem pelinhos, como é o nome dele? Traqueia. A traqueia se divide em dois o quê? Brônquios. Os brônquios se dividem em bronquíolos e os bronquíolos têm alvéolos nas pontas. Certo? Quais os órgãos do sistema respiratório que não fazem parte dessas vias? São dois. Esse, que é o quê? Os pulmões, o ar não toca nele, e o Diafragma. diafragma. Exatamente. Qual a função da epiglote? Não deixar cair alimento nem água. Exato, no sistema respiratório, evitar que você engasgue. Exatamente. Onde estão localizadas as pregas vocais? Na laringe, tá na garganta aí, né? No pescoço, quer dizer. Qual a função dos alvéolos? A última, é a função principal, trocar os gases. Certo? Os alvéolos estão lá na ponta dos bronquíolos e eles trocam os gases. Certo? Então, só para a gente, né, fazer esse... Vocês precisam falar mais. Porque só falando... Porque assim, gente, a gente está na aula, certo? Na aula, ninguém é obrigado a acertar. Certo? Quem não pode errar sou eu. Eu estudei para isso. Mas se eu errar, eu vou me corrigir. Ou vocês podem até me lembrar. Não, professor, não é isso, lembra aí. Tá. Mas todo mundo pode errar e pode falar. A gente está aqui para aprender. Né? Já pensou, quando vocês estiverem lá trabalhando, né, de técnicos de enfermagem, aí um médico fala alguma coisa para vocês a respeito de algum órgão respiratório lá. Ah, tá ali na altura da laringe. Aí tu, meu Deus, a laringe tá onde? É perto do nariz? É no peito? Não sabe. Então você tem que começar a falar agora, porque aí você vai aprendendo, vai ficando mais apto a todas essas questões. Certo? Por hoje é só. Na próxima aula a gente continua com a respiração ainda, o sistema respiratório, né? A gente aprofunda e vê algumas doenças também desse sistema para a gente discutir. Certo? No mais, fiquem em casa, sejam felizes. Eu vou salvar aqui agora para a gravação, para salvar, e mais tarde, lá antes da meia-noite, eu estou colocando lá para vocês essa gravação. Certo?